Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do programa Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer enorme tê-los comigo. Como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que traz para a casa de vocês temas que batem a nossa porta, atravessam a nossa vida e que muitas vezes não conhecemos muito bem, não sabemos compreender e nem conversar. Para isso, estamos aqui atualizando sempre alguns temas da nossa vida. Hoje o nosso papo tem um tema importantíssimo que está dentro das nossas casas, que é o tema sobre a educação. E a pergunta que eu faço para vocês é: que escola você quer para o seu filho? Hoje nós faremos um primeiro programa de uma série que vai tratar sobre a educação, sobre a escola, com educadores de Pouso Alegre. Para começar, nós trazemos dois educadores. Peterson Beraldo de Andrade é doutorando em educação na área de psicologia da educação pela PUC, mestre em bioética pela Univas, graduado em pedagogia com especialização em gestão escolar, especialização em psicologia e espiritualidade, especialização em psicopedagogia clínica e institucional, especialização em sociologia e ensino de sociologia. Atualmente é coordenador e professor do curso de pedagogia da Univas, professor formador da Univas Virtual. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, filosofia, sociologia, gênero e educação. Isso é porque eu cortei um pouquinho, tá? Senão ia ser um pouquinho maior. Com todo respeito, professor Peterson. E a professora Larissa Georgette Veiga Francelli, graduada pela Unesp, mestrado em Biologia Vegetal pela Unicamp, tem experiência principalmente nas áreas de Botânica e Ecologia, foi professora em cursos pré-vestibulares em Botucatu, professora na Escola de Jovens e Adolescentes do Colégio Domínios em Campinas e da Univas, entre outras escolas que também tive que cortar. Com todo respeito, professora, atualmente leciona no Colégio Anglo de Pouso Alegre, Colégio São José e na UNA. E nossa parceira de sempre, amiga Cacau Vitoriano, que abrirá nosso programa com sua música mais uma vez. Pra que sair do sério com bobagens triviais ou construir impérios de areia? Pra que fugir do certo, do destino e da razão, ou ir se embaraçando nessa areia? A vida já é dura, será que você não vê? Então segura onde der pra segurar, pois não me procura dizendo que eu errei. Vou avisando desde já. Olha pro céu, olha pra mim, olha pro céu, olha pra mim, olha pro céu, olha pra mim. Obrigada, Cacau. Obrigada, Peterson, Larissa. É um imenso prazer tê-los aqui, fazendo mais uma vez nosso programa Papo da Hora. Bom, temos um grande desafio pela frente. Todos aqui sabem, falar de educação, falar que escola a gente precisa ter para os nossos filhos, né? É um grande desafio. Os novos tempos exigem de nós, educadores, mudanças. A escola de hoje não é e nem deve ser a mesma da escola dos nossos pais.
As velhas práticas, as ferramentas ultrapassadas e as metodologias retrógradas já não são suficientes para suprir as necessidades do atual cenário educacional brasileiro. É preciso considerar que as informações se tornaram mais rápidas e acessíveis e que os estudantes estão cada vez mais conectados e que as novas tecnologias e mídias sociais estão revolucionando a forma de ensinar e de aprender. Tudo isso requer uma escola com um novo perfil, um perfil contemporâneo de aprendizado, que ajude o aluno a vencer todos os desafios que a sociedade impõe. Com essas palavras, e que servem apenas para acalorar o nosso papo, eu faço aqui a primeira pergunta para o Peterson e que vai servir para a professora Larissa também. Peterson, eu penso que o nosso grande desafio é o da aprendizagem. Os esforços, os movimentos, os dispositivos que as escolas que nós temos, que as escolas que vocês atuam, mobilizam para os alunos, de forma que aprendam o melhor possível, resolvem as diferenças no final do percurso, no final da linha. Vocês são professores do ensino médio. Como é que isso se dá nessa questão da diferença de alunos que entra para o ensino médio, diferença de aprendizado, como isso é visto? Professora Leila, primeiramente agradeço o convite, agradeço aqui estar ao lado da querida Larissa para partilharmos um tema tão importante. Eu acredito muito, professora Leila, que a grande questão dessa diferença, dessa desigualdade, ela se dá principalmente por um percurso da educação básica, um percurso iniciado lá nos primeiros anos, seja desde a educação infantil, passando por fundamental, e quando chega ao médio, realmente muitas lacunas são apontadas, porém, a gente acaba também trabalhando, estamos na escola fazendo isso, correndo atrás desses déficits possíveis para que esse aluno ele tenha um sucesso cognitivo, mas também tenha um sucesso afetivo. Acaba que a escola ela tem que correr, né? Às vezes há muito uma questão do ensino médio, de um aluno sair de uma cidade para outra, sair de uma instituição para outra, e há simplesmente aí uma grande diferença, que é uma questão muito complexa. Porém, a escola ela corre atrás na tentativa, seja trabalhando com plantões, trabalhando, né, com metodologias ativas a permitir que esses alunos consigam recuperar. Porque dependendo de onde ele veio, ele realmente tem uma defasagem grande, principalmente na questão de uma intertextualidade, né? O Enem até o ano passado foi um grande exemplo disso para a gente, que era uma prova que não era só o conteúdo, ele precisava ter muito mais do que o conteúdo, muito mais leitura, e a escola contemporânea se vê tendo que correr atrás desses prejuízos das diversas formas possíveis. E uma delas que a gente vê muito nos ambientes, né, que trabalhamos, que sondamos, que passamos, realmente é nessa corrida em pouquíssimos anos, às vezes nem nos 3 anos do médio, às vezes é no 3º ano do ensino médio, com plantões, articulações para esses alunos correrem atrás de um processo que, infelizmente, ficou defasado. Então, Larissa, pegando esse gancho do Peterson, a gente está aqui lembrando que o nosso primeiro programa focando o ensino médio, né? São professores do ensino médio de escolas privadas. Esse é o nosso primeiro ensaio, né? Para a gente discutir, porque falar de educação tem temas e não tem tempo para isso, né? Como é que você vê essa questão? Porque para mim, que não leciono no ensino médio, eu vejo, mas que tenho 2 filhas que passaram por esse momento, que saíram, que trocaram de escolas, né? E que a gente tem no ensino médio aquele espaço entre o fundamental e a faculdade. É aonde ele vai ter que fazer um melhor curso possível para entrar numa faculdade. E a gente recebe, imagino, que a escola receba vários alunos com diferentes, isso que o Peterson abordou muito bem, com diferentes visões de ensino, com diferentes conhecimentos.
como é lidar com isso dentro da sua escola, dentro do seu mundo, daquilo que você acredita. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela confiança, Peterson, pela companhia presente, trabalhando juntos já faz alguns anos. É um tema complicado, porque na verdade a gente trabalha com o ensino médio e com a graduação, então a gente acompanha esse aluno ao longo desse percurso, justamente pegando essa transição. Quando a gente vai atender esses alunos, na verdade a escola ela tem que estar preparada e ela tem que estar disposta para conseguir avaliar cada turma, até mesmo de uma maneira quase que particular. Então, por exemplo, quando vem uma turma, geralmente vem alguns alunos com uma defasagem maior em determinadas áreas do conhecimento. Na outra turma já muda completamente. A aptidão é uma, a preferência é uma e agora a defasagem é outra. Então, na verdade, a gente tem a própria escola, o corpo docente, o corpo administrativo, olhando para esses alunos, para esses adolescentes de uma maneira quase que individual. E aí a gente precisa socorrer os alunos de uma maneira geral para poder preparar para a prova, que é a questão do Enem ou vestibular mais específico. E você tem que, ao mesmo tempo, socorrer essas bases que não foram formadas, mas que também podem ser em áreas diferentes. Então aí, dependendo de cada caso, literalmente falando, junta todo mundo, a gente conversa sobre qual é o quadro da vez, qual é a questão do momento, qual é a área que está mais em defasagem, aí começa. Plantão, aula de reforço, preparatório para o Enem, atividades diferenciadas, grupos de estudo, metodologias alternativas, né? Outros tipos de mecanismo de você às vezes ensinar para o aluno, utilizando, por exemplo, mais de ou experiência, ou exemplos práticos, ou slide, ou realmente diálogo. Então, é um trabalho que não tem fim. E cada turma é uma turma que você vai trabalhar de uma maneira quase que específica. Então, é complicado, porque cada vez mais a gente fica numa saia justa, inclusive com relação às preferências, às vontades e as desigualdades, porque cada vez mais a gente percebe essa diferença, essa desigualdade entre o ensino privado e o ensino público, ela está virando uma ponte cada vez maior. Então, a gente está, nos últimos anos, a gente tem percebido como que a gente precisa correr atrás e cada hora a gente inventa uma coisa, né? Entendi. Peterson, acrescentar alguma coisa? Eu verifico quando a professora Larissa fala dessa desigualdade. Nós também trabalhamos em instituições filantrópicas, então a gente vê de forma muito maciça essa desigualdade, mas também eu vejo muito grande deste coletivo que está nessa desigualdade, um esforço muito grande de tentar romper com aquela barreira e fazer, ou seja, esforçar-se ao máximo para fazer acontecer um sonho, né, que na sua maioria é você passar numa universidade, né, estruturar-se naquilo que às vezes sonhou realmente, vem tentando. E essa possibilidade, como a Larissa muito bem colocou, cada turma é uma turma, é muito comum na escola particular se falar assim, é uma safra, né? Eu não sou um amante desse termo, porque eu acho que não existe, como a Larissa falou, a desigualdade ela está em todas as turmas, seja numa área ou outra. E claramente, às vezes, e é tão interessante que às vezes essa ideia de safra, começando, agora esse ano, de repente, é uma turma que nos dá um susto em relação à aprovação e a conteúdo. Mas, realmente, essa desigualdade cognitiva acontece de uma forma gritante. Larissa, uma questão muito, para variar, sempre muito delicada, né? A escola tem sido muitas vezes... Tem sido não, sempre foi, acredito eu, depois os dois me corrijam, por favor, né? Uma rotina, um processo de obrigação, né? Hoje, quem é adulto, tudo bem, mas para a criança que começa, e principalmente para o adolescente, né? Pensando numa escola para os dias de hoje, para aquilo que a gente gostaria, para esses alunos que estão em outro mundo, que não o nosso, muitas vezes, né? Ela deveria ser
enriquecedora e transformadora. Essa deveria ser a escola. Mas quando ela vira obrigação, ela parece que perde um pouco o encanto, né? Minha pergunta, que não sei se tem resposta, e eu queria saber de vocês isso. Como motivar, como engajar, como transmitir esse sentimento para os alunos? Larissa? Pois é, situação. É curioso a gente pensar no processo, né? O ensino-aprendizagem do aluno, essa interação com o professor. Você motivar o aluno, parece que em alguns momentos ou em algumas matérias vai ser completamente complicado. Você fala, não, o que eu vou fazer para que ele entenda a importância ou a relevância de determinado conteúdo? E aí, às vezes você vai com algum caso prático, com alguma notícia ou com alguma polêmica do dia a dia e você joga isso para eles e puxa para o conteúdo teórico. E às vezes você acha que vai ser mais custoso e na verdade o negócio deslancha. Às vezes você tem até que controlar um pouquinho, porque vai. Eu acho que o maior desafio aí, Leila, é você despertar no aluno ou ele tentar entender que na verdade alguns conteúdos não é questão de saber por saber, mas é você conseguir saber para aplicar, mesmo que não seja a sua profissão, mesmo que você não vá levar aquilo como profissional. Eu vou fazer medicina, por que é que eu preciso saber matemática? Porque matemática é uma ferramenta, porque qualquer profissional vai usar dessa ferramenta. Então, às vezes, você consegue, dentro da sua área, despertar no aluno a vontade ou até mesmo o querer conhecer determinados assuntos, porque ele consegue enxergar uma aplicação, literalmente falando, como se fosse uma questão prática para o dia dele. Esse aqui é o ponto, porque daí alguns alunos permitem que sejam realmente motivados, estimulados, mas tem alguns alunos que demoram um pouco mais. Então aí a gente também tem que pegar essa turma heterogênea e tentar puxar da maneira mais uniforme possível. Então eu acho que o ponto crucial é como você pegar conteúdos que são completamente distintos, diferentes, e mostrar para eles que, na verdade, se a gente tem essa informação hoje, é porque ela veio de uma observação de algo que acontece ou aconteceu, de algo prático. Mas é uma tarefa árdua. Eu tenho uma questão, mas eu queria primeiro que o Peterson comentasse. Eu acredito, aqui, professora Leila, quando a Larissa fala dessa construção do conhecimento. A escola não pode ser, como você muito bem colocou no início deste nosso programa, apenas uma propositora, ou seja, transmissora de conhecimento. O aluno precisa ver que nós, docentes, somos, junto com eles, construtores daquele conhecimento. Se o aluno ele não se vê parte integrante dessa construção, ele para por ali, né? Seja na área da biologia, seja na matemática, seja na sociologia, seja na filosofia, o aluno que ele se propõe a colocar, né, a mão na massa, a construir junto, e isso realmente parte primeiro do docente, que faz essa primeira proposição, que faz essa primeira articulação. A escola, ela é rotineira, mas a rotina ela não precisa ser igual o tempo todo. Eu acredito muito numa questão que alguns autores no Brasil vêm trabalhando, que a gente precisa ver qual é a finalidade educativa escolar que a gente tem hoje. Qual que é essa finalidade, né? A finalidade primeira é trabalhar o campo cognitivo, sim, mas eu preciso trabalhar o afetivo, eu preciso trabalhar de uma forma ou outra moral, mas eu também preciso trabalhar, né, o profissional. Então, se a gente der conta de mostrar ao aluno que, independente daquele conteúdo que ele não vai usar, né, a gente sabe que a matemática sempre é uma grande vilã dentro da escola. E será que ela é vilã por ela ser a ciência que é, ou a forma que ela é apresentada, é articulada e construída, né? Então, uma questão que às vezes a gente perpassa muito, que os outros conteúdos, dependendo de quem está trabalhando, aquele conteúdo é absorvido, é sugado de uma forma... Mas eu vejo, se a escola ela começa a trabalhar muito
para a construção do conhecimento e não para uma transmissão, essa rotina, que tem tantas aulas no intervalo, agora faz-se um horário no começo do ano, esse horário não muda até o final do ano. Então ele é rotineiro eternamente mesmo naquele ano eletivo, mas se a gente souber falar, porque às vezes é uma aula que é da área da Larissa, é da biologia, mas aquela aula, se você falar de um sentimento, de uma experiência pessoal, em breves minutos, aquela aula tomou outra proporção. Então, isso que eu achei legal. Então, pelo que eu estou entendendo, a sacada para a gente fazer isso é trazer o mundo para a escola. Trazer Exatamente. o mundo para dentro da sala de aula. Né? Ou seja, mostrar ao aluno que aquilo não é só, Peterson, algo que eu preciso entender porque pode cair numa prova. Não, é porque está ali. Está na oficina do lado, está dentro da minha casa e que eu nunca percebi. É isso. E às vezes pensar assim, que eu tendo aquele conhecimento, você falou da oficina, né? Me veio uma proposta. Se eu sei mais ou menos trabalhar a área da física, a área da mecânica, uma articulação e tal, de repente eu chego no lugar, alguém faz uma avaliação, né, do meu carro, ou seja, do meu aparelho, e de repente, se eu tenho ideias de eletricidade, eu tenho ideias, né, diversas, o que aquilo pode funcionar, né? Eu tenho um animal de estimação, de repente estudei lá com a professora Larissa, alguns fungos. Então, essa aplicabilidade, e isso começa, gente, na educação infantil. Né? Esse enamoramento pela construção, porque transmissão todos fazemos, mas a construção ela é sempre partilhada. Larissa? É um caso pessoal, né, que está acontecendo comigo neste momento, é a minha gestação. E eu falo, eu estou gestando, mas eu tenho vários alunos e alunas que estão participando diariamente do processo. Então, assim, está sendo um momento extremamente gratificante, não só pela gestação em si, né? Filho, que é uma coisa, meu Deus, isso é impressionante, mas os alunos... As perguntas, elas são agora mais direcionadas, a vontade de saber o que está acontecendo, que momento que está. Então, a embriologia tomou um outro corpo, a divisão celular tomou um outro corpo, a fisiologia humana tomou um outro corpo, até mesmo a questão de comportamento, a psicologia, tudo isso, ela está ali presente o tempo inteiro. Então, às vezes eu tenho que conter um pouco as perguntas e a curiosidade, porque eles querem saber agora o que viram já antes na teoria, o que é uma experiência prática. E é impressionante. Então, eles participam da minha gestação, da minha gravidez, diariamente. Está crescendo, dói, chuta, sente, o que é agora, o que é o líquido amniótico, por que é importante o parto normal, qual a diferença do normal e da cesariana. É uma coisa impressionante e é um evento simples, né? Uma gravidez que eles estão ensandecidos. Interessante. Então, agora eu queria partir para duas questões que eu acho, para a gente fechar esse bloco, que eu acho que é o que bate na porta do século XXI, que são as tecnologias, né? Então, eu queria começar com o Peterson, que um dos maiores desafios, Peterson, eu acho que você sabe disso melhor do que eu, da nossa escola, é lidar com a tecnologia, né? E transformar, que aí é que eu acho que é a pegada e, às vezes, com um pouco mais facilidade para vocês que estão em escolas privadas, né? E transformar essa tecnologia numa aliada à comunicação, à educação. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco de como fazer isso, se isso tem sido feito, e até onde isso é a bola da vez de uma escola para o século XXI, ou seja, de uma escola para os nossos dias. As tecnologias, né, todos esses aparatos, dispositivos eletrônicos, na virada do milênio era um boom, né? Se falava muito, as escolas que, por exemplo, abandonaram os livros didáticos e ficaram em tablets, ficaram em N situações e... De repente, a gente viu um contraponto, porque a escola precisou, por exemplo, controlar o acesso à internet, inclusive não permitir o acesso em alguns sites, que é inevitável, professora Leila, que nessa contemporaneidade, a juventude, nós estamos falando desse coletivo adolescente, mas a criança, né, nessa última geração, poderíamos aí intitular a geração alfa, tem muita facilidade
né? Porque é um instigar tremendo, né? Nós aqui vimos um celular que usava para ligar, depois para mandar uma SMS, de repente tem um jogo da cobrinha. E hoje você faz uma transição bancária, você paga tudo por ali. E claramente, se nós que devíamos ter um pouco mais de autoconsciência, utilizamos os nossos dispositivos de forma demasiada, imagine um coletivo que está ainda desbravando o mundo. A escola ela precisa ter a tecnologia como sua aliada, mas nós não podemos permitir que a tecnologia, na educação, escravize o processo. A partir do momento que a gente não tenha mais controle. Nós, do Estado de Minas, ainda temos uma legislação que coíbe a utilização do celular, não só na escola, como teatro e outros ambientes, mas mesmo assim a escola precisa fazer, né, dentro das suas propostas de organização, um processo interno para dizer, olha, não pode, é expressamente proibido, estampar nos lugares, dizer, olha, não podemos, mas como utilizar? Né? De repente, numa pesquisa em sala de aula, uma verificação de uma data, porque acho que a grande função da escola com as tecnologias é fazer um direcionamento. Olha, tal site ele não é confiável. Você não pode pegar ali um dado e simplesmente reproduzir. Existem fontes, né? Eu falo muito para meus alunos do ensino médio, olha, tem bases ricas com artigos que você consegue traduzir um conhecimento. Mas realmente, mostrar que a tecnologia não pode dominar. Você precisa dominar essa tecnologia. E a escola, ainda a gente vê esse impasse. Nós estamos dominando ou ela está nos dominando? Porque nada tirou o conhecimento. Né? Sem dúvida. Todos os data shows da vida, mas eu verifico que a escola ainda precisa ter esse aliar, né? Fazer essa mescla. Em alguns momentos, vamos utilizar. Qual é a tecnologia? É o celular que você tem? Vamos para uma sala de informática, né? Traduzir a questão, por exemplo, de metodologias ativas. Eu envio o texto para o e-mail da sala. Você pode acompanhar via celular, até por uma questão ecológica, né? Você não ter papel impresso às vezes. Então, ainda eu vejo um grande impasse, né? Perguntar, você é a favor? Sim, com restrições. Entendi. Perfeito. Larissa. Eu acho que a questão é o que a gente está, qual tecnologia que a gente está sendo mais específico, né? Porque, por exemplo, o uso do celular. O uso do celular ele é complicado para o aluno, especialmente o aluno do ensino médio. A questão do WhatsApp, do Facebook. Então, para eles praticamente uma tentação muito forte você pedir para que eles acessem uma ferramenta de busca, né? E de repente para por ali e não acesse as outras ferramentas de comunicação entre eles. Então é muito complicado a questão do celular, porque a gente tem que entender, eles são as crianças e os adolescentes, os adultos somos nós. Então a gente tem que inclusive ensinar e controlar nesse momento, porque quantas vezes a gente até se depara com adultos que praticamente não têm mais interação, ficam só por conta dessa tecnologia, ficam aprisionados nessa tecnologia. Então a gente consegue utilizar a nosso favor? Consegue. Esse exemplo que o Peterson acabou de mencionar, de acompanhar um texto pelo celular, dá certo. Desde que você combine previamente, né? É acompanhar o texto. Então, quando você acompanha o texto, acompanha assim. Se começou a fazer isso daqui, você já não está mais acompanhando o texto. Você já distraiu. Então, aí você retoma, mas desde que seja muito combinado, muito claro, não tem problema, porque eles respeitam e eles entendem. Então, desde que seja feito previamente. Agora, existem outras tecnologias que são fundamentais, por exemplo. Durante uma aula você menciona um determinado exemplar ou uma espécie, que é uma espécie importante ou que tem uma característica específica. Nossa, não tenho a imagem. Você vai lá, se você tiver o acesso, você busca a imagem imediatamente posta para eles e ponto. Ah, nossa, vocês viram o que está acontecendo em determinado local. Você vai lá, acessa e apresenta. Né? Vira e mexe, eu na troca, né, às vezes de professor de determinadas disciplinas, eu vejo lá o professor de geografia acessando o site para mostrar a movimentação das massas de ar, como é que está o clima, quais são as últimas notícias. Então, quer dizer,
É uma tecnologia que... Interagindo. Exatamente. Então, ao vivo, como que você pode ver, como que você pode pesquisar, como é que você pode, inclusive, verificar determinadas informações que às vezes chegam, ou por Facebook, ou por blog, ou por sites que a gente não tem tanta confiança assim. Então, vai, acesse tal fonte e verifique se realmente está pertinente. Então, depende muito de o que é que a gente usa e como a gente usa. Então, aí, seguindo essa questão da tecnologia, eu pensei no seguinte, Peterson, a gente vê uma necessidade enorme, cada vez mais, de ampliar as habilidades dos jovens, aí já é um outro ponto, com as informações e aumentar a aplicação digital nas gerações, ou seja, fazer com que eles se tornem mais habilidosos, né, com as questões tecnológicas. Se enfatiza o uso e exploração do conhecimento da informação, das novas tecnologias e dos meios de comunicação de massa como competência básica dos estudantes. Isso foi uma matéria que eu li e eu achei extremamente interessante, no contexto da questão do conhecimento. Esses estudos mostram como é importante repensar o sistema educacional para treino de uma força de trabalho de qualidade e habilitada para mexer com as TICs, com as tecnologias de informação e comunicação, que cada vez mais os jovens entram nesse meio. Você acha, ou Larissa, Peterson, por favor, você acha que nossas escolas estão prontas para isso? 100% não, e poderíamos dizer que ainda temos muito a caminhar para fazer essa inserção, para fazer essa dinâmica. Principalmente no que diz respeito, porque nós hoje trabalhamos muitas vezes na escola para uma formação exclusiva de um ser humano que seja excelente na profissão. E muitas vezes, para ser excelente na profissão, ele vai ser perpassado cognitivamente de diversas formas. Mas ele também precisa ser um bom cidadão. Ele precisa ser um ser humano que faça diferença em todos os campos. Como, então, que a escola ela deveria se preparar de uma forma ou outra? Principalmente, nós já falamos, aquele meu aluno vem de qual realidade? Qual é a dinâmica que ele está trazendo para a escola? Nós temos uma sociedade que disponibiliza muito conhecimento, mas ao mesmo tempo uma disponibilidade de conhecimentos muito frágeis, fracos e muitas vezes até mesmo sem nenhuma base. A gente, por exemplo, vê aí, a gente assiste, acompanha, nós somos assolados por uma onda de fake news. E isto bombou nos últimos tempos no nosso país. E muitas vezes, né, nós da área de humanas, às vezes não existe neutralidade, porém de mostrar possibilidades. Né? Diante de um assunto, o aluno, que acaba que ele comenta com um, com o outro, mas ele vê, olha, esse assunto para tal pessoa, para tal coletivo, tem tal entendimento. Mas e naquele outro? Né? Que é essa dificuldade, muitas vezes, a gente administrar o que eu quero conhecer, né? E da maneira que eu quero conhecer. O conhecimento é disponível para todo mundo, mas como é que eu vou acessar? Por isso que, às vezes, a escola, ela que tem uma função, que não é uma função, que não deveria, né, ter uma função tendenciosa a nada, e permitir que esse aluno saia de lá profissional, cidadão e, ao mesmo tempo, crítico. Crítico de uma realidade que ele não vai receber nada goela abaixo, que ele não vai receber nada de uma forma... Então, qual é este conhecimento? Né? A gente tem essa... Quando você fala sociedade do conhecimento, professora Leila, é amplo, né? Uhum. É um assunto. E a escola, assim, será que nós atingimos realmente todos esses conhecimentos que o mundo coloca dentro de um coletivo de 45, 50 minutos? Uhum. Realmente eu vejo que a gente precisa caminhar um pouco mais na contemporaneidade. E por isso que a escola nunca pode parar no tempo, né? Ela precisa se formar, buscar informações para dar conta de acompanhar tecnologia, para dar conta de acompanhar informação e fazer uma plena comunicação. Okay. Larissa, o que você pensa? Concordo com o Peterson, porque realmente é muito complicado. Cada vez mais a gente tem um conteúdo
Agora, pensando na nossa formação real, né? A questão do aluno que vem para nós, pensando no ensino médio, o ponto final dele, o que ele na verdade almeja é o vestibular para cursar, para fazer o curso de graduação de interesse na escola de interesse, na faculdade de interesse. E aí, olha o número de universidades que a gente tem, número de cursos que a gente tem, número de candidatos que a gente tem. Então a gente está numa situação em que às vezes a escola também está num ponto crucial entre um tempo curto, excesso de informação, capacitar todo mundo para passar no curso desejado, na faculdade desejada, que tem um sistema de avaliação muitas vezes diferenciado. Como lidar e como conseguir suprir tudo isso para o aluno? Eu acho que até mesmo alguns alunos já até manifestam isso, alguns professores manifestam isso, essa sobrecarga, esse excesso de informação, esse excesso de responsabilidade. Numa sala, um aluno que queira cursar, queira fazer um curso de moda e o outro de medicina, né? Em faculdades completamente diferentes, e você tem que atender os dois naqueles 45 minutos. Então, eu concordo com o Peterson, é uma situação delicada e às vezes a gente quer tentar resolver certos problemas que às vezes não consegue. Não consegue. Mas estamos caminhando. Sim, eu acho que são tentativas de se caminhar para suprir essas lacunas e aconchegar todas essas arestas. Gostei do aconchegar. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vêm de dentro. As roupas no varal, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares.
O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do Cidadania. Os vereadores: Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS, Dionísio Pereira, do PR, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insistimos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa
mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Então, vamos lá. Larissa, vamos começar por você agora. Um grande desafio para o atual ensino médio está relacionado com a evasão. E aí, por diferentes motivos. Necessidade de emprego, questões sociais. Hoje, estamos aqui tratando de escolas particulares. Essa questão bate na porta de vocês? Evasão por conta de questões sociais e por conta de emprego, eu não vejo encaixando muito no nosso público. Sim. Né? Os alunos que nós temos lá, geralmente já são de condições financeiras melhor, ou mesmo os alunos que estão lá por filantropia, não tem tido esse tipo de situação na nossa escola. E evasão? Por conta desses... Tem outra questão? Às vezes, a gente tem alguns alunos que, por conta do material, do ritmo intenso que a gente tem que ter, o desempenho que é necessário, as questões das avaliações que eles são, né, que eles precisam fazer para acompanhar, principalmente no terceiro colegial, simulados e provas. Tem alguns alunos, mas é uma porcentagem pequena. Tá? Tem alguns alunos que realmente eles acabam deixando a escola por conta desse desempenho, desse ritmo intenso que eles são submetidos e porque eles, né, na verdade, a gente tem que passar até mesmo para aumentar a prática, aumentar a capacidade deles, o desempenho deles, inclusive pensando na prova, né, no vestibular. Ok. Evasão também às vezes acontece, mas é como a professora Larissa bem colocou, é uma questão mínima. E além da questão de conteúdo, desse ritmo, também nesses anos percebi a evasão por causa de uma questão de socialização, né? Uma questão de pertencimento ao coletivo, né? Às vezes essa dificuldade dessa interação, mas é um número que, para nós na rede particular, evasão é algo que assim, a gente quase nunca acessa. Né? A maioria sai porque não acompanhou o outro coletivo, porque eu verifico que o ponto é essa socialização. Principalmente quando ele vem, às vezes, de uma outra região, de uma outra cidade, ou de uma outra escola, essa dificuldade de enturmar, mas mesmo assim é muito raro. Então, assim, pelo que eu entendo, é claro que isso é um problema sério, Sim. mas para escolas públicas, né? Eu verifico, como a Larissa falou, essa questão da social, questão financeira, tudo bem, tem na escola particular, mas isso não é tão latente e tão, vamos dizer assim, que obriga como aluno da escola pública, que muitas vezes se vê, né, naquela necessidade de sair para poder auxiliar em casa ou até mesmo fazer o seu auto-benefício. Então, Peterson, uma pergunta que não tem uma conotação política, mas Sim. também não dá para dizer que não tem. Mas não é, o fundo dela não é político, é muito mais pedagógico, e eu queria
o que você pensa disso, depois a Larissa. Você acha que é possível adotar ensino à distância no ensino médio? Particularmente, professora Leila, eu não tenho assim um carinho, um olhar contemplativo para a educação básica à distância. Há muito tempo, há muitos anos, o Brasil teve algumas propostas que enviavam os livros para as casas, enviávamos, o ensino à distância era assim, você enviava o material e o aluno fazia uma devolutiva, via processo para o Ministério, para as secretarias. Porém, quando a gente vê hoje o ensino à distância, fazendo um gancho, muitas vezes, com o ensino superior, no ensino superior você tem pessoas que já estão com uma maturidade exemplar para aquilo acontecer, então dão conta até de se organizarem melhor, e principalmente já tem essa autonomia de um estudo solitário, ou seja, de você buscar outras formas. Eu não vejo ainda na educação básica, pode ser que um dia eu consiga ver, mas eu não vejo ainda uma autonomia para que as ciências, de forma muito geral, possam ser contempladas 100% à distância. Então eu acho que a mesma forma que eu verifico, até por uma questão de organização cidadã, será que todo mundo, o voto é facultativo, quando alguém coloca, se o Brasil fosse assim, será que nós teríamos uma cultura formativa e realmente fazendo voto facultativo as pessoas teriam mais consciência, liberando o ensino à distância para a educação básica, precisamente o ensino médio, as pessoas iriam procurar? Logicamente, nós temos realidades no Brasil que são totalmente desprovidas de qualquer articulação de infraestrutura. Mas tudo bem, não tem infraestrutura, vai ter acesso à internet? Então eu ainda tenho uma bandeira, não sei se poderíamos, essa visão da gente conservar uma possibilidade de troca de experiência, que eu acredito muito que a gente forma um ser humano também por esse viés de socialização. E eu acho que a educação básica, à distância, você não vai permitir esse processo de empatia, olho no olho, desse processo que vai se acumulando no dia a dia da sala de aula. Então, Larissa, é porque muito se coloca que o ensino à distância é uma promessa para a promessa, no bom sentido, para a educação do século XXI, um dos fatores. Concordo plenamente com o que o professor Peterson falou, é delicado, é complicado, mas como é que você vê essa questão? Os públicos, no caso do ensino médio e da graduação, eles são, apesar de às vezes a diferença de idade ser muito pouca, mas a gente tem perfis completamente diferentes. Em termos de, quando a gente fala em relação a lidar com o ensino à distância ou através dessas videoaulas, por exemplo. Os alunos do ensino médio, eles têm a mania de buscar videoaulas. Porque às vezes acha que consegue substituir uma aula presencial, porque às vezes vai fazer uma revisão para a prova, então é muito corriqueiro essa atitude deles. Não substitui. Porque se o professor, durante aquela videoaula, durante aquele momento, aquela gravação, não abordou ou não usou um determinado termo, isso gera mais dúvidas ou às vezes o professor não foi muito claro, muito explícito e o aluno não tem a oportunidade de, como o Peterson mencionou, o olho no olho, às vezes até a expressão facial do professor, a entonação da voz que a gente usa para poder destacar determinados conteúdos ou determinadas partes do conteúdo, ele perde isso. Então, eu vejo que muitos alunos, eu converso muito sobre isso com eles, o deixar de aproveitar o momento presencial para depois buscar aquilo que está pronto na internet, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não dá certo. Já o público da graduação, como é o pessoal, a gente já está formando mais para o profissional em si, para o mercado de trabalho, e que daí vai ter que aprender, porque a gente não sai da faculdade sabendo 100% do que a gente precisa, mesmo porque em cada trabalho você vai ter uma exigência, você vai ter uma demanda, então a gente tem que buscar. E aí, realmente, hoje em dia as grandes universidades também oferecem disciplinas, cursos, formações de uma determinada carga horária um pouco mais concentrada, que é a distância. E aí tudo bem, você consegue, mas você já tem uma base
naquele conhecimento e aí você só vai aprimorando ou você vai fazendo referências. Aí é diferente. Mas também substituir completamente, não vejo. O olho no olho ainda é fundamental. Ainda é fundamental. Então, já fazendo esse link, Larissa, vamos falar um pouquinho agora dos professores. Vamos falar da gente, né? Aquela velha coisa, formação dos professores, né? Que todos nós sabemos que é importantíssima, né? Qualidade de uma boa escola, qualidade de uma boa aula, depende também da qualidade do professor, né? É meio lógico, né? Uhum. Como você, aí na escola que você atua, como isso se dá? Isso é prioridade? Como isso tem acontecido, não só na escola onde você atua, mas naquilo que você vê dentro do ensino médio das escolas privadas? Professor, assim como qualquer profissional, está em constante formação. O estudo é contínuo. Mas a escola proporciona? Ou fica a cargo do professor e atrás daquilo que é melhor para ele? Como é que funciona isso? Aí, assim, né, do universo que eu participo, até mesmo as escolas que têm metodologias diferentes, né, que têm sistemas diferentes, elas oferecem anualmente o congresso, tem o canal direto com o autor do material para você tirar dúvida, para você se capacitar, para você resolver determinadas questões, para você poder opinar. Então, nesses ambientes em que eu trabalho, tem essa oportunidade, eles divulgam, eles incentivam e quando a gente traz algum questionamento, leva realmente adiante e tenta fazer com que também a gente seja ouvido. Então, se você tem algum ponto a discutir de determinada matéria, determinados exercícios, reciclar, trocar, tudo isso é levado. Então, existe sim um incentivo, tanto no ensino médio, né, onde eu trabalho, quanto na graduação. Uhum. E essa formação, na verdade, essa exigência poderia nem vir da escola em si. O próprio aluno exige, porque eles têm acesso à informação. Então, eles trazem os problemas do dia a dia. Larissa, você viu, às vezes é uma notícia que saiu ontem, eu não tive tempo de acompanhar, de verificar, no dia seguinte eles já estão perguntando. Então, a nossa atualização, a nossa formação, o nosso estudo, ele tem que ser contínuo. E o aperfeiçoamento, realmente, às vezes você pega um outro material, estuda um pouquinho mais, já é uma outra visão. De uma aula do mesmo conteúdo para o ano seguinte, você pensa numa outra maneira de exemplificar ou de passar aquilo para os alunos para eles compreenderem um vídeo mais ilustrativo, um exemplo mais prático. Então, isso tem que ser contínuo e as escolas, onde eu entendo, né, onde eu tenho convívio, não só onde eu trabalho, mas onde eu conheço, oferecem. E Peterson, como é que é para você isso? Você que já foi coordenador, né, de São José, né? Como é que é isso? Como é que isso acontece dentro da escola? A escola faz isso? A escola faz, né? Todas as instituições que eu trabalhei ao longo desses anos, não só na cidade, mas na região, há uma demanda assim, muito de incentivar, né? A Larissa colocou, por exemplo, dos canais, dos programas, né? Dos materiais didáticos. Toda semana tem uma formação, né? Uma capacitação e uma atualização. Mas eu vejo que, além disso que a escola propõe, a escola também ela vem tentando, nessa contemporaneidade, convencer este docente que ele tem que buscar algo além. Né? Na escola particular, esse professor, às vezes, ele é até direcionado a procurar isso para que ele também tenha seu trabalho assegurado. E me preocupa que, quando chega isso à instituição, que curso que eu, enquanto professor, procuro para fazer? Que instituição que eu procuro para me capacitar? Eu quero só um diploma? Então, eu vejo a formação, ela é o tempo todo. Graduei-me em tal coisa, fiz tal especialização há tanto tempo. E agora? Uhum. Às vezes há um receio, o professor mestrado, ele vai fazer o doutorado. Não, mas tem muitos cursos, inclusive gratuitos, né? O país ofereceu, ainda oferece muitas formações online, mas a gente não parar, porque a escola ela pede, mas o que eu procuro enquanto professor para me especializar e formar? Né? Qual é o tipo de instituição, qual é o programa? Por exemplo, educação inclusiva.
A escola o tempo inteiro ela está nos convidando a reciclar, a analisar, a entender, porque a demanda a cada ano muda. É um assunto que, para nós, escola particular, ainda mais, porque nem sempre temos a infraestrutura que a escola pública deveria ter. E o número de pessoas para trabalhar. Então, como que eu não sei trabalhar com déficit de atenção? Como que eu não sei trabalhar com uma hiperatividade? Então, o que que eu fiz? Ler muitas coisas e o que que eu estou lendo. Então, me preocupa que a escola ela convida, nem sempre o professor faz isso, mas ele também não procura fora. Que eu acho que é uma questão que a gente deveria fazer muito no nosso trabalho docente, é não parar de pesquisar, de estudar, aprofundar. Como a Larissa já colocou, lá na educação básica a gente não dá conta de ter tudo, mas a gente dá conta porque realmente nós vamos ser professores por quantos anos? Por quantos anos eu quero trabalhar nessa profissão? Por quantos eu quero formar vidas que irão transformar outras? E o que que eu preciso? Né? Ficar com uma capacitaçãozinha apenas, ou aquele curso que eu fiz lá atrás, então me preocupa muito, e vejo que um dos problemas da escola na contemporaneidade é a falta do real entendimento da realidade que a educação está passando, e cada sujeito, porque aquele aluno ele se sujeita àquela situação também, aquele ser humano passa. Então isso me preocupa. Da formação, a escola propõe, e o que que eu vou buscar? É complicado. Complexo. Né? Complicado porque nem todo mundo vai nessa vibe, né? Que deveríamos ir. Vou aprofundar, vou procurar, vou articular. Mesmo porque a gente trabalha com o conhecimento. E o conhecimento não para. E a gente sabe o quanto nós somos limitados, né? É uma questão da natureza humana, né? É difícil. E às vezes a escola propõe, eu não posso ir, mas que meio que eu utilizo para ter acesso àquilo. Ou então, se eu não posso esse, aonde é que eu posso fazer outro? De que forma, né? Isso exige da gente um movimento, né, dos educadores, né, que nem sempre tem, né? Então, vamos lá na política pública. Você que eu acho que gosta do tema, vamos ver. De que forma as políticas públicas podem ajudar para nós construirmos uma escola do século XXI? Professora Leila, eu quero acreditar que a gente ainda vai um dia discutir, conversar, que as políticas públicas voltadas para a educação seguem um programa que tem um começo, tem um meio, mas que esse fim ele nunca aconteça, porque o começo e o meio são repletos dos melhores sabores para aquele coletivo. Cada vez mais, se a gente parar e pensar que a política pública para a educação, ela precisa ser constante, e ela não pode ter desequilíbrios e às vezes alternâncias muito complexas, né? Como, por exemplo, a questão da alfabetização, né? Desde 1996, que é a Lei de Diretriz e Base, nós temos muitas, mas muitas articulações para a alfabetização no Brasil até 2019. Então, quer dizer que nós não tivemos um programa. Até então, nós falávamos, antes da Base Nacional Comum Curricular, que o terceiro ano do ensino fundamental seria o ano final da alfabetização. Na nova base, é o segundo ano. Se perguntar isso para mim, que venho da área da pedagogia, eu acredito e quero... Qual é o aceleramento disso numa criança que ainda está numa formação? 2 anos para trabalhar a alfabetização. Dá para trabalhar, Peterson? Dá. Mas isso quer dizer que eu vou ter que mexer um pouquinho na educação infantil. Então, eu penso que as políticas públicas voltadas para a educação precisam, cada vez mais, ter uma tendência declarada de um programa que tenha começo, tenha meio, mas que esse fim ele só aconteça se este meio não estiver bem trabalhado. Agora, temos muitas possibilidades, tivemos muitos programas, né, no Brasil que, infelizmente, o Estado de Minas tem um programa exemplar, que é o Mais Alfabetização, que é auxiliar de forma muito qualitativa àqueles que chegaram até a idade de já estarem alfabetizados e não estão, vem uma intervenção. Então, eu acredito que quanto mais a gente tiver uma questão que não oscila, não venha a ser muito, né, vamos dizer assim, no sentido de transformar demais, mudar demais, de repente começa do zero,
as políticas poderiam auxiliar demais a prática educativa. Larissa. É difícil acrescentar alguma coisa agora. Eu falei que ele ia, que era a praia dele. Eu só acho que seria tão bom se todo mundo falasse a mesma língua. Se na hora de conversar... Na hora a gente de conversar sobre educação, né? E na hora de falar, de conversar sobre educação, a gente pensasse quem é o mais importante? É o indivíduo, é o ser humano. E aí é aquela criança que está em construção, que vai formar um adolescente, que vai formar um adulto, que vai formar o profissional de amanhã. E que vai formar o Brasil. Que vai formar o Brasil. É. Então fica às vezes um jogo de ego, um jogo de vaidade, ou um jogo de eu sei mais que você, ou você sabe menos que eu. E nessa necessidade de demonstrar ou de provar, que às vezes parece que a gente começa a caminhar, para, volta. Começa a caminhar, para e volta. Então, assim, se todo mundo conseguisse conversar, vislumbrando a criança ali, aquele serzinho que está ali e que vai desenvolver, e deixasse um pouco o ego, a vaidade de lado, seria muito melhor. E é interessante que para nós na escola particular, todas essas mudanças, essas transformações, elas se achegam de uma maneira mais branda. Porque na sua maioria está lá no texto que para nós, por exemplo, a escola particular é algo facultativo. Então quer dizer que o que nós estamos aí colocando é uma angústia que às vezes não declaradamente sentimos na pele por estarmos na escola particular, mas que nós sentimos por aquilo que estamos convivendo com os colegas, claro, que nos são passados, né? Que olha, agora é isso, agora é aquilo, porque na sua maioria a gente ainda tem esse processo que para a escola particular é algo muito benéfico, mas para a instância pública não. Então, você falando, me deu um comichão aqui. Me deu um comichão. Porque você está fazendo doutorado, né? Eu fico pensando uma coisa, eu queria dividir com você, sem querer te colocar em saia justa. Tantos doutores na educação, tantos nomes importantes na educação do Brasil, né? E ainda não temos isso que você mencionou, né? Um início, meio fim, algo. Tanta gente, e você no meio aí, no seu doutorado, mais um estudioso, e parece que a nossa educação, aí, isso assim, sem querer falar, sem querer ser pontual, falando de uma forma, não sei se é por causa da dificuldade do tamanho do país, mas eu não sei, eu queria, não é complicado, não é paradoxal? E interessante, professora Leila, que a única meta do Plano Nacional de Educação 2014-2024 que foi atingida é o número de mestres e doutores. Então, esta é uma meta que a gente tem brilhantemente alcançada. As outras 19, nenhuma. E aí, eu acredito muito, quando você coloca, tem muita gente boa tecnicamente. Não, sem dúvida. Mas essas pessoas não estão diante das políticas públicas, não estão diante dos cargos que necessitam. Porque a gente tem que ter uma questão, uma base teórica, prática, né? Porque hoje o que a gente vê muito ainda é quem faz a lei não é quem está no chão. Não é quem está no chão da escola, sempre fazendo relação com o chão da fábrica, né? O chão da escola a gente sabe o que acontece, a gente sabe qual é a demanda. Então eu vejo assim, muitas pessoas gabaritadas que não dão essa oportunidade dessas pessoas colocarem a mão na massa e pensarem realmente a educação de uma forma assim, né, não utópica, mas real, né, sonhar, mas na realidade. Então eu vejo que esse distanciamento se dá por um viés às vezes muito oportunista e muitas vezes político. Então eu não coloco uma pessoa que tem um conhecimento técnico da educação porque ela vai alterar o viés político. É igual a questão da laicidade do país. O país é laico e tal. Tudo bem, mas a gente tem as interfaces religiosas. Mas na educação, a gente pensar, a educação deveria trabalhar o tempo todo um processo técnico e não um favorecimento, né, de um valor, de um processo religioso, aí seja. Então, a educação é educação. Então, eu vejo se a gente tivesse pessoas realmente comprometidas técnica e na questão da prática educacional, a gente teria muito sucesso.
Né? Programas internacionais são assim, muda o líder, muda todo mundo, mas o programa não muda. Então, exemplo, a Europa vem, por exemplo, tendo doutores dando aula na educação infantil. Porque ele pesquisa e ele vivencia. E no Brasil é diferente. O maior número de mestres doutores, esse número está no ensino superior e não na educação básica. Muito bom, gostei, muito legal. Então, estamos terminando, né? Nosso tempo aí se esgotando. Queria, assim, alguma coisa, Larissa, que faltou? Uma última mensagem? O que você deixa de mensagem aí para quem nos assiste, para a escola? Que escola você quer dar para o seu filho, Larissa? Olha, eu acho que mais importante do que escola só, né? Eu acho que futuro, que educação, sem que dúvida, país, sem né? dúvida. Eu planejo para o meu João que, na verdade, ele possa ter uma educação em casa, com família presente, com as questões morais, éticas, sociais, que a escola fale em mesma sintonia e que a gente consiga trabalhar de maneira conjunta, a escola trabalhando as questões dos conhecimentos mais diversificados, da aplicação, das possíveis aplicações desses conhecimentos, que o meu filho possa aprender um pouco com cada professor, mas não só o seu conhecimento teórico, mas um pouco inclusive da sua bagagem de vida, e que a gente consiga de uma maneira conjunta trabalhar, porque afinal de contas, quando a gente vem com aquela frase feita, né, o futuro do país vem pela educação, não, tudo bem, mas se a gente entende isso, se a gente olha para as crianças realmente e começa a vislumbrar aquele indivíduo crescendo, e às vezes a gente vê falha na personalidade, em termos de moral, porque a gente fica pensando só muito no intelectual e esquece a humanização. Eu falo para os meus alunos, o que a gente vê hoje, às vezes essa frieza, essa falta de empatia, essa falta de carinho, de amor, isso tudo, a gente tem que trabalhar em todos os ambientes. Eu não posso jogar a responsabilidade da família para a escola, e a escola tem que trabalhar em conjunto com a família. Todo mundo tem que trabalhar em prol daquela criança, porque aquela criança, quando ela tiver uma formação completa, ela vai ter todos os princípios, ela vai ter todos os componentes para ser um profissional de qualidade, um profissional responsável, mas que não esqueça o lado humano. A humanidade, né, por assim dizer, a humanização da pessoa, ou vai chegando a um determinado ponto, parece que perde, parece que fica em segundo plano. Então, o que eu quero para o meu filho é que ele seja não só capacitado intelectualmente, mas moralmente, eticamente, e com todos os valores ali. E é exatamente isso que eu falo para os meus alunos. E eu falo abertamente quando algum pai vem conversar comigo, e eu coloco isso. Eu falo, não tem que ser uma briga, tem que ser um conjunto. Então tem que todo mundo falar a mesma língua, tem que todo mundo trabalhar de uma maneira de mãos unidas, né? Para justamente conseguir fazer as coisas funcionarem, as coisas caminharem. Obrigada. Peterson. Eu acredito, professora Leila, depois, né, do brilhantismo da professora Larissa, que a escola que a gente quer, a escola que eu quero para este século, a escola que eu quero, né, para minhas crianças, para os meus adolescentes, né, que escola que eu quero para o meu filho e para a minha filha, eu acredito que a escola, na contemporaneidade, essa escola ela precisa estar alicerçada declaradamente nas suas finalidades. Formar o indivíduo para um processo cognitivo, formar esse ser humano para um processo afetivo, formar essa pessoa para que ele tenha essa questão moral, mas a escola não é nosso papel ficar moralizando o que é certo, o que é errado, mas a moral no sentido de determinar boas ações, boas articulações e formar um bom profissional. A escola contemporânea ela precisa cada vez mais abrir-se. Essa é uma escola que eu quero sempre, para a escuta e para o diálogo. Quanto mais nós pararmos de ouvir apenas e escutar mais
esta realidade, essas circunstâncias, quanto mais eu me escancaro para acolher tudo isso, eu vou dar conta de dialogar com essa diversidade, com essa pluralidade que a nossa sociedade realmente tem, que é uma grande característica. Afinal de contas, é nessa diversidade, é nessa pluralidade que nós, enquanto escola, enquanto educadores, estamos inseridos. Então eu quero uma escola que realmente forme um aluno não só cognitivo, mas afetivo, moral e profissionalmente. Acho que depois disso, nada mais a que se falar, né? E vai aqui as minhas dicas, né? Como eu gosto sempre de dar uma dica, onde vocês possam retirar da internet, eu achei um livro muito, muito interessante, chamado Viagem à Escola do Século XXI, da Fundação Telefônica. É no http://fundação telefônica.org.br. Vocês conseguem, interessantíssimo para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a escola que nós queremos para os nossos filhos. E uma outra dica que não é bem da área da educação, mas é de um autor muito conhecido, que é Yuval Harari, o autor do Sapiens e do Homo Deus. Ele lançou um livro, não faz muito tempo, chamado 21 lições para o século XXI, aonde ele abrange tudo isso que a gente falou e um pouco mais. Bem, é isso. Difícil falar sobre um tema como educação em tão pouco tempo, motivo pelo qual a gente vai fazer desse um primeiro de uma série de programas. Parece meio clichê, né? Falar que a educação salva, né? Isso ninguém duvida, né? Educação talvez é a única maneira que podemos melhorar nossa vida, melhorar nosso país. Vamos ousar transformar nossos papéis de educadores, sonhar com melhorias. Precisamos redigir nossos sonhos de transformação, recuperar os valores educacionais, materializando-os. Professor é sempre sinônimo de esperança. Essa foi a nossa mensagem. Agradeço imensamente, professor Peterson, professora Larissa, Cacau. Agradeço imensamente a audiência de hoje. Está difícil, viu? Também depois desse tema todo, a audiência de vocês, a companhia de vocês. Até o nosso próximo Papo da Hora. Um grande beijo. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural dali do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Salve o samba, queremos samba. Está pedindo é a voz do povo de um país. Salve o samba, queremos samba. Esta é a melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Sou natural dali do Rio de Janeiro. Sou eu